Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Sempre nessa época do ano, sai a primavera, entra o verão e as chuvas chegam com força em algumas regiões brasileiras. Aqui no Sudeste, Minas Gerais tem um histórico de muita chuva em um curto período de tempo e concentrado em determinados pontos do estado. Mais do que os números e as estatísticas, a gente tem visto no dia a dia o rastro de destruição e mortes que a chuva tem provocado em 2022. Para falar das chuvas que atingem Minas Gerais há vários dias, o nosso convidado de hoje é o climatologista Lanzoerques Gomes Silva Júnior. Ele é formado em Geografia, com especialização na Espanha, mestrado no Rio Grande do Sul e atualmente está no 3º ano de doutorado no Rio Grande do Norte. Lanzoerques, obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço o convite. Participa dessa entrevista o jornalista e apresentador do Brasil Urgente, Kelson Venâncio. Kelson, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estamos aí. Um assunto que todo mundo tem interesse, está preocupado, né, Lanzoerques? Eu gostaria de começar o nosso bate-papo justamente depois desse episódio de Capitólio, de rios transbordando, cidades alagadas, rodovias interditadas. A sensação que nós temos é que nunca choveu tanto em Minas como está chovendo agora. Aí eu te pergunto, o que dizem os comparativos? De fato, 2022 está mais molhado que os anos anteriores? Então, Ricardo, se a gente olhar para a parte das mesorregiões Central Mineira, Oeste de Minas Gerais, a Central também, a Metropolitana de Belo Horizonte, sim, tem algumas partes ali que foi 1/3 do mês e já choveu mais do que o dobro esperado para o mês de janeiro. Eu vou dar como exemplo a região de Dores do Indaiá. Ali já chegou a chover 550 milímetros e é esperado cerca de 270 ao longo de todo janeiro. Nossa. Ou seja, já passou do dobro. E a região que teve um acidente geológico há tempos atrás, na região perto de Mariana, aquela região ali, ali teve, já hoje de manhã, ainda fiz os cálculos, atingiu 600 milímetros ao longo de janeiro. E é esperado em torno de 280 ao longo de todo o mês, ou seja, em 10 dias choveu mais do que o dobro. E aí isso é um volume excepcional. Eu mesmo não me recordo de ver um volume tão expressivo na região de Minas. Agora, Lanzoer, o que explica isso? Por que esse fenômeno agora de tanta chuva em tão pouco tempo? O que tem diferente e o que vem mostrando ao longo dos anos, né, esse histórico? Tem ação humana no meio, porque às vezes o homem muda um pouco a questão climática, enfim. O que está acontecendo? Eu responderia com sim e com não. O sim da interferência é que, os ambientes sempre estão aí. Então, a forma como o ser humano ocupa o espaço, então, sim, ele pode estar mais propenso a sofrer algum tipo de ação. O local que ele estabelece sua moradia, mais perto de um córrego, como essa região central mineira, a geomorfologia, o relevo dele é muito acidentado e tem uma atividade de mineração maior, então essas barragens, áreas de rejeito, que por vezes pode acontecer de ter algum acidente, as populações que estão residindo ali próximo ficam mais sujeitas a esse tipo de ocorrência. Agora, por que está chovendo dessa forma? Desde o final do mês de dezembro e o começo de janeiro, vem se formando, ganhando força, áreas de baixa pressão que passa sobre o Triângulo Mineiro e se configurou um fenômeno que a gente chama de Zona de Convergência do Atlântico Sul, apelidada como ZACAS na sigla. E essa ZACAS ficou ativa por muito tempo, mais ou menos uns 7 dias, com a sua banda de nebulosidade, a faixa de nebulosidade, cruzando Minas Gerais meio que de forma diagonal. E então ficou levando chuva desde... Uberlândia, por exemplo, chove desde o dia 31 de dezembro, todos os dias. Isso aconteceu com várias outras cidades. Mas aqui em Uberlândia, essa região, a banda de nebulosidade, a chuva não foi tão intensa quanto em outras regiões. Nessa parte central mineira foi chuva, e o mais próximo daqui, que acabou chovendo todos os dias, é a região de Patos de Minas, que o pessoal dos bombeiros, prefeitura, está tendo que atuar bastante, porque o nível do Rio Paranaíba chegou a subir mais de 10 metros, e então muitas áreas daquela região, a população teve que ser desalojada, desabrigada para ir para outros locais buscar segurança. Ainda para a gente tentar entender esse fenômeno, né, em termos de Brasil, e depois a gente se aprofundar aqui na nossa região, bem no início de 2022, né, Kelson, a gente acompanhou as chuvas na Bahia, com grandes estragos, mais de 20 mortes. E agora a gente vê uma estiagem sem precedentes no Rio Grande do Sul. E a chuva que estava na Bahia parece que veio para Minas Gerais. O que explica essa dança do clima
no mapa do Brasil? Essa sua pergunta é tão interessante, porque isso foi até pergunta de uma prova que eu fiz no mestrado. Meu orientador colocou assim, por que por vezes acontece, na parte central, na faixa central do Brasil, está chovendo muito e acontece essa secura na parte sul e vice-versa. Ou seja, esse dipolo de precipitação é justamente quando, no período de verão, a zaca se configura. Existe um fenômeno que, um vento, da forma como ele circula ao longo do planeta, ele é canalizado pela Cordilheira dos Andes e ele é chamado de jato de baixos níveis. Se esse jato está orientado mais para sul, ele leva chuva para as regiões da Argentina, Uruguai, Paraguai, Rio Grande do Sul. E aí promove mais tempo seco na nossa região, porque essa banda de nebulosidade, que seria as nossas zacas, está virada para o sul. Quando ela está mais inclinada e indo para pegar nessa parte central do Brasil, se configura as zacas e aí lá nessa parte do sul fica mais seco. Então ocorre esse dipolo de precipitação. Aqui está chovendo mais e de forma consistente, intermitente, lá no sul fica seco. Inclusive, comentando dessa parte que está mais seco lá, ontem na Argentina, os termômetros passaram de 45 graus, que é uma temperatura... Ontem, a Argentina foi o lugar mais quente do planeta. Temperaturas no Rio Grande do Sul já passaram a casa dos 80 graus. A previsão para hoje é de mais calor para amanhã, mais calor também nessa região. Existe um fenômeno de bloqueio atmosférico atuando lá nesse momento. Esse bloqueio impede que as frentes frias passem por aquela região e causem nebulosidade e chuva. Só antes do Kelso fazer a pergunta, explica novamente essa sigla que você usou para não ficar dúvida o pessoal de ZACA. As ZACAs é a Zona de Convergência do Atlântico Sul. A gente fala ZACAS, mas entre o Z e o C não tem um A. É porque senão ficaria zicas. Aí a gente fala ZACAs. É uma zica. É uma zica mesmo. Pois é, eu gostaria de saber o seguinte, é a questão de comparativo com o passado talvez até muito distante. Eu lembro que antigamente, talvez eu esteja fazendo uma pergunta de leigo, mas enfim, especialista é você, vamos lá. Como diria um professor do jornalismo, perguntar não ofende, o nosso querido Luiz Fernando Quirino. Eu gostaria de saber o seguinte, no passado, quando a gente era novinho, por exemplo, né, isso tem tão pouco tempo, né, Bagnetti? Mas no passado a gente sentia que as estações, elas eram aquilo que realmente falam, né? Outono, inverno, exatamente, no verão fazia calor e inverno fazia frio. A gente parece que ao longo dos anos isso virou meio que, eu vou dizer no modo popular, parece que bagunçou a coisa, né? E aí você tem chuva num período que antes não tinha, às vezes você passa ano inteiro, por exemplo, no Brasil, que é um país tropical, sem ter frio. A gente passa às vezes anos e anos sem vestir uma blusa de frio. Não é o caso agora que está um pouquinho frio. E às vezes, enfim, está complicada essa questão de distinguir as estações, né? Chuva, sol, calor, frio. Como é que está realmente aconteceu isso? Esse tema eu poderia passar o dia inteiro falando sobre aqui, porque são muitas coisas que a gente poderia abordar, o porquê que essa impressão ou esse fato está acontecendo. Eu também tenho essa sensação enquanto um observador e os números também pendem um pouco para esse lado. E um pouco imaginando, você falou da parte do passado, mas eu vou jogar agora para o futuro. É uma das formas que se projeta que, inclusive, o aquecimento global pode acarretar, porque enxergando um planeta com um pouco menos de umidade disponível no ar, esses fenômenos, esse desequilíbrio, ele tende a ficar mais acentuado em partes do Brasil. Aí, claro, dependendo do cenário que são projetados, as ações ocorrem até de forma regionalizada diferente. Mas olhando para o passado, na parte mais tropical e latitudes médias, a princípio, em teoria e observado também ao longo das estações meteorológicas, né, que faz os registros das temperaturas, das variáveis meteorológicas, sim, as estações são mais bem definidas. Entre a parte tropical, equatorial e as latitudes médias, é onde existe meio que essa bagunça, porque depende muito de quais sistemas estarão atuando mais. Nessa época da gente menino, digamos assim, né, não se conhecia tanto ainda a ocorrência e a influência de Laninha e El Ninho, coisas do tipo que hoje em dia a gente busca esses fenômenos para tentar explicar o porquê que tem esses desequilíbrios. Essa parte da gente sentir, ora um pouco mais frio, mais calor, essa variabilidade, é claro que isso é natural. Existem certos períodos, por exemplo, como esse ano que é um segundo ano consecutivo de ocorrência de Laninha. Isso promove, desencadeia na circulação atmosférica, a forma como o ar está girando ao longo do planeta e na América do Sul,
mais chuva para a parte norte da América do Sul e menos chuva para a parte sul. Olha só, não acabei de comentar que está faltando a chuva lá no sul e está calor. Então é justamente uma laninha acontecendo, que aconteceu também no ano passado. Em anos de El Niño tende a ser diferente, mas aí tem El Niño, laninha que é mais forte, que é mais fraco. Isso são mecanismos de escala global, que tem consequências de forma global. E aí tem aspectos que a gente olha de forma mais regionalizada, que é como, por exemplo, as acas, que o Ricardo comentou que ficou causando desastre na Bahia, porque lá na época do Natal do ano passado, essas acas ficou atuando por lá, então levou o desastre para lá, mesmo sendo um ano de laninha. E agora essas acas ficou atuando muito forte aqui sobre Minas Gerais, então levando muita nebulosidade, o sol acaba que não atinge a gente em superfície, então não aquece a superfície, não deixa a gente sentir frio. E aí bate um ventinho de manhã e agora esfriou de vez mesmo. Um termo que a gente tem escutado muito nesses últimos dias é alerta de perigo para chuvas intensas. Inclusive o Instituto Nacional de Meteorologia, no decorrer dessa semana, emitiu um alerta para 525 cidades mineiras. Como é que é feito esse estudo, essa previsão para que a população ela se previna de uma chuva torrencial? O Instituto Nacional de Meteorologia ele vai cruzar informações com outros centros, é o que eu imagino. A informação dele tem tanto o risco meteorológico, que é de chuvas excessivas naquela região, e partes, institutos, por exemplo, como o CEMADEM, ele vai avaliar um pouco mais de risco geológico, ou seja, choveu muito e vai acabar acarretando em deslizamento de terra, locais onde o relevo é mais acidentado, como eu falei nessa parte central mineira, então é um outro tipo de risco. Se a gente está sabendo, por meio dos modelos, e aí os campos meteorológicos são avaliados para fazer a previsão, que tem uma tendência a chover mais naquela região, então o risco dos níveis de água dos rios reservatórios subir é maior. As cidades se prepararem, porque muitas vezes o escoamento superficial não é o suficiente para coletar a água dessa chuva. Então, olha, está chovendo mais nessa região. Vamos falar para esse pessoal aqui que lá tem o risco de chover bastante? E aí, claro, aí depois Defesa Civil, Prefeitura, o pessoal que tem que pegar essa informação e trabalhar ela com a população. Eu acredito que a gente tem muitos temas para abordar nessa entrevista. Vamos fazer um breve intervalo aqui no Band Entrevista. Hoje recebendo o Lanzoerques Gomes da Silva Júnior, que é climatologista, falando das chuvas dos últimos dias aqui em Minas Gerais. Não saia daí, voltamos já já. A Salete está com uma mega promoção. Aproveite! Hidrômetro completo a partir de R$ 299. Tubo de esgoto a manco a partir de R$ 84,90. Telha 366 a partir de R$ 98,00. Salete Materiais para Construção, João Naves de Ávila, 6265, no Santa Mônica. E Avenida Belo Horizonte 550, no bairro Martins. Porque com a Salete, ninguém compete. Carne de zebu, tá na panela, tá na forma. Tá no fogão a lenha, tá na grelha, tá na chapa, tá na mesa do Brasil. Carne de zebu, naturalmente saudável. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Watcom Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos e noivos, ou até mesmo fortalecer a sua marca agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Cobrimos ofertas no atacado. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. Venha fazer parte desta maravilha. Sonhos existem para serem realizados. The Farm Eventos, casamentos, eventos empresariais e muito mais. The Farm Eventos. Seu IPTU pago muda tudo. Graças a ele, a Prefeitura consegue fazer investimentos na educação municipal, pagando parte da merenda e do transporte das crianças, investindo em uniformes e na estrutura física das escolas. Este ano
você pode pagar até 31 de março, com 20% de desconto. Ou, se preferir, pode dividir o valor à vista, com desconto em até 3 vezes nos meses de janeiro, fevereiro e março. Pagar o IPTU é a sua contribuição para juntos construirmos uma nova história. Governo Municipal. Ano novo, hora de reformar e construir. E aqui no Carlão Materiais para Construção tem de tudo. Confira essas ofertas. Piso Secaf Nióbio Extra de R$ 29,90 por R$ 24,90. Revestimento Viva Branco Extra de R$ 29,90 por R$ 22,90. Porcelanato Delta Joá Claro Extra de R$ 65,90 por R$ 55,90. Em toda loja até 10 vezes sem juros. Carlão Materiais, o seu shopping da construção. E o preço, ó... E você que ainda não comprou o Triângulo da Sorte, corre que ainda dá tempo. Pega o celular, baixa o aplicativo, porque tem muito dinheiro e uma Fiat Toro no quarto prêmio. Corre que ainda dá tempo. Só no quarto prêmio, uma Fiat Toro. Band Entrevista de volta, hoje falando sobre as chuvas dos últimos dias em toda Minas Gerais, recebendo o climatologista, o senhor Lanzoerques Gomes da Silva Júnior. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. O Kelson Venâncio, a gente tem se preocupado e tem chamado muita atenção lá no Alto Paranaíba, né, essas chuvas dos últimos dias. Exatamente, né? A gente vê uma situação que, pelo menos na minha concepção como jornalista, antes eu nunca tinha visto, como Patos de Minas, que você inclusive citou no início do programa. O que está acontecendo com Patos? Por exemplo, Rio Paranaíba, né, que transbordou, já atinge muitas residências. Olhei agora há pouco, já está quase 100 pessoas desabrigadas naquela cidade, e Corpo de Bombeiros, muito trabalho, Defesa Civil, estado de emergência, enfim, especificamente naquela região. Essa pergunta, ela vai justamente da forma como vocês fizeram as outras perguntas. O que explica é o fenômeno, zona de convergência do Atlântico Sul, e onde que ele está atuando? Naquela região. Como eu falei que a gente olhando o mapa de Minas Gerais e enxergando uma faixa diagonal passando por ela, é onde a banda de nebulosidade ficou mais ativa. Muitas nuvens, muita chuva naquela região. Patos de Minas até na manhã de hoje, salvo engano, estava próximo de 300 milímetros, que é o esperado um pouco mais do que para o mês inteiro. E aí a forma como isso vai acometer as cidades, as populações, depende muito de como está a cidade, a proximidade da parte urbana com o leito dos rios. E no caso, falando dos bombeiros especificamente, eu tenho contato com um deles lá, o Thiago, cheguei a falar com ele, e hoje em dia muito do que a gente tem acesso e vê pelo Brasil e, por que não dizer, pelo mundo, são as redes sociais que acabam mostrando pra gente, né? O acesso a gente acaba vendo. Então, eu comentei com ele acabou fazendo também divulgação, falando que, olha, a situação aqui tá difícil, Lanzoerques e tal. Isso foi na segunda-feira. Eu falei, pois é, mas tende a piorar por pelo menos mais 3 dias, que seria mais ou menos hoje. Então, quando acaba chovendo muito nessas regiões, o curso d'água dos rios acaba subindo bastante, como foi o caso de lá. Então, nem foi a chuva que teve granizo, descarga atmosférica, vento forte. Ali, simplesmente, o nível d'água subiu, não dá para as populações ficar ali. Aí, bombeiro, prefeitura tem que dar um jeito de desapropriar essa região, desalojar as pessoas e colocar em outro local. O relevo interfere de alguma forma? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a percepção que a gente tem é que na região, por exemplo, de Belo Horizonte, região metropolitana, é muito mais montanhoso do que aqui a nossa região do Triângulo, Alto Paranaíba e noroeste do estado, apesar das montanhas de Minas se fazerem presentes aqui também. E a gente tem visto uma quantidade de estragos, igual o Kelso falou lá de Patos de Minas, rio transbordando, Vazante, São Gotado, Presidente Olegário, desmoronamento, rodovias desbarrancando, porque a gente tem a impressão que isso acontece lá onde tem mais montanha e aqui não, mas a gente está vendo esse fenômeno aqui também, né? Exato. A sua pergunta tem tudo a ver. O relevo é justamente o que explica boa parte do que a gente vai observando, por exemplo, em estradas bloqueadas. Inclusive, ontem teve uma imagem incrível que alguém presenciou e filmou, e depois, claro, foi para as redes sociais. A estrada havia acabado de ceder e à esquerda tinha um bambuzal que estava descendo, sumindo da via, e outro, um mato da encosta, tomando conta da via e a avenida descendo, a rua, a rodovia cedendo. Então, assim, a pessoa enxergou aquilo, né, captou na hora. Então, um local que tem mais acidente geomorfológico, ou seja, o relevo é mais acidentado,
Quando se foi construir as rodovias, tinha que passar por algum local. Você acabava cortando um morro desse, e aí fica morro de cá, rodovia passando. Uma hora esse morro vai descer. Normalmente acontece de forma como um gatilho para isso acontecer, em precipitações muito intensas, que o solo vai ficando muito encharcado, e aí a vertente do morro que está próximo da rodovia, ele acaba escorregando, ele acaba descendo. Então, nessa parte mais geomorfologicamente acidentada, esse tipo de acidente. Quando não é muito geomorfologicamente acidentada, é mais plano, aí não tem para onde a água escorrer. Aí acaba que inunda nessas regiões. Aí depende do tipo de bacia hidrográfica. Cada tipo de bacia e tipo de relevo fica mais propenso a um tipo de acidente, a um tipo de desastre. Eu quero pegar o gancho da situação de Patos de Minas. É claro que não é só o Rio Paranaíba naquela região. Existem vários rios que estão na mesma situação em nosso estado. E aí eu te pergunto, uma das perguntas que a gente mais tem ouvido, né? A gente está num período de muita chuva, excesso de água, rios transbordando, né? Tragédias acontecendo. E a conta de energia, como é que fica, né? É uma pergunta que a população fala, por que a conta não fica mais barata? Eu queria que você explicasse. Acaba que, assim, o que monta, de fato, toda a conta de luz na matriz energética é composta por hidrelétricas, hoje em dia muitas termoelétricas acionadas, eólicas, solar. E aí já foi estipulado pela ANEEL, parte do Ministério também de Minas e Energia, que essa conta que foi chamada de emergencial agora por questão que teve o período da seca, que ela vai perdurar até pelo menos o próximo início da estação chuvosa, até mais ou menos lá para setembro, outubro do ano que vem. Então isso foi determinado. Mesmo a gente observando que os reservatórios estão subindo os níveis, o que eu enxerguei foi que o governo, as instituições por detrás, querem uma garantia de que a conta continua um pouco mais caro, então isso fomenta um pouco menos o uso da população por parte de ligar eletrodomésticos, né, no consumo, para não passar o mesmo sufoco no período seco desse ano. Entendi. Mas, Ericos, agora um fato diretamente relacionado à chuva e tudo isso que a gente está conversando e que dificilmente o Brasil vai esquecer, foi a tragédia de Capitólio, aquele paredão que desmoronou, tivemos 10 mortes, enfim. Quanto que o clima, quanto que as chuvas interferiram naquele episódio, naquela tragédia? Aquele tipo de rocha, ele é chamado de rocha sedimentar. Então ela, ao longo do tempo, é natural dela ter esse acidente geológico que ela vai tombando. O tipo do fenômeno ali, né, a gente acabou de falar de desabamento, mas é um tombamento de um bloco. Aquilo ali é natural de acontecer, é claro que aí um geólogo que tem noção de fato das fraturas que ocorrem dentro daquele tipo de rocha, por vezes sabe fazer melhores prospecções e enxergar quando um fenômeno dessa magnitude pode acontecer. Aquilo ali pode levar décadas, centenas, milhares, milhões de anos para a erosão, que a água vai chovendo, né? E a água vai entrando por dentro das fraturas e vai rachando a rocha. E aí chega uma hora que, naquele caso, né, ela vai cedendo também por baixo, a água como se fosse diluindo parte do material, chega uma hora que ela perde sustentação e tomba. Para enxergar aquilo ali acontecendo, é difícil. A princípio que foi observado, né, daria para ver um pouquinho de rochas caindo ali na região, é difícil presenciar um fenômeno daquele, mas é um escavamento, uma forma de que os vales, aquela região, ela ocorre, de forma natural, aquilo ali é de forma natural. Pode ser que a chuva muito intensa, porque naquela região, tem estação meteorológica ali de Bambuí, Piumhi perto, mostrou que também chovia ali todos os dias de janeiro. Eu ia falar justamente, tem um vídeo, inclusive, antes da própria queda, do tombamento da rocha, tem um vídeo dos turistas ali observando uma tromba d'água, uma cabeça d'água, como você falou. Você vê que em uma das cachoeiras, né, a água aumenta e eles ficam ali parados, o que já é perigoso, que vocês mesmos falam, olha, quando tem chuva forte, sai de perto de cachoeira. Né? Então, já assim, de certa forma, já no período de verão, se você já está vendo um tempo fechado, assim, a cachoeira já é algo para se prestar mais atenção ou, de repente, evitar. Naquele dia específico, me pareceu que nas embarcações, inclusive, tinha pessoas com capa de chuva. Então, assim, já me mostrava que havia uma situação de instabilidade atmosférica naquele local, estava nublado, era possível ver também, e que a chuva
ocorrendo de forma seguida naqueles dias, pode ser que ela tenha acabado funcionando como um gatilho para terminar de dar um empurrãozinho final para a rocha cair. Agora essa nossa conversa aqui, ela está justamente finalizando a primeira quinzena de janeiro. O que esperar para a segunda quinzena de janeiro? Está sendo a quinzena mais chuvosa dos últimos tempos por aqui no Triângulo. Mas, olhando para frente, o cenário muda um pouco. Inclusive, fazendo a previsão hoje de manhã, para a próxima semana, existe uma tendência que o Triângulo seja bem menos chuvoso do que a gente observa na média, né, quando a gente faz a média. E para os últimos 7 dias, ou seja, fechando a quinzena, tende a fechar abaixo dessas 2 últimas semanas. O janeiro como um todo, aqui na nossa região, pode ser que tenha alguns locais, principalmente mais na parte do Pontal do Triângulo, incrivelmente, fecha até abaixo da média esperada. Para ver como que acaba que a chuva, ela atinge regiões de formas bastante específicas. Ela acaba se concentrando por vezes numa região e às vezes até numa localidade. E nesse caso, o Pontal do Triângulo Mineiro, em todos esses eventos que vieram acontecendo de chuva, foi um dos menos favorecidos com chuva. E nos próximos 15 dias tende a chover um pouco menos, é um pouco até do reflexo dessa parte que eu falei do fenômeno que está acontecendo na parte da Argentina, Rio Grande do Sul, ficando mais quente, parte desse bloqueio atmosférico vai influenciar um pouquinho aqui a região. No primeiro bloco eu te perguntei sobre o comparativo, né, de agora com o passado, a bagunça do tempo. E você disse que hoje em dia, inclusive, existem mais tecnologias para que se previna mais o que pode acontecer e tem um aparato geral do que está acontecendo. E aí, na última pergunta que o Bagnetti te fez também, você falou assim que hoje em dia é possível prever muitas coisas que ajudam o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, né, a tentar dar aquele aviso para que a população não tenha tantas tragédias. Mesmo assim, a gente vê muitas tragédias como está acontecendo aqui. O que falta, então, já que a gente tem uma tecnologia climatológica muito boa hoje e a gente ainda vê situações que poderiam ser prevenidas, né? Se você sabe que um rio pode encher acima do normal ou que, por exemplo, Capitólio, numa situação daquela, pode vir a acontecer uma tragédia, o que falta para que esses acidentes e até mortes sejam evitadas? Essa é uma outra pergunta que poderia passar o dia inteiro aqui também conversando sobre, porque tem muitas pontas que que acabam influenciando nisso. Eu, é claro, enquanto pesquisador e gosto do monitoramento, eu teria um pouquinho mais de estação meteorológica no país, mas a quantidade que tem, ela já é suficiente para emitir alertas e condições de previsão de tempo e de desastre como os que vêm ocorrendo. Como as instituições como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Prefeitura recebe essas instituições e existe um cenário nacional que passa isso, depois vai sendo regionalizado, passando de forma local. Então, eu gostaria da comunicação sempre assim certeira e mais rápida. E eu acho que a ponta que deveria estar um pouco mais ligada nisso é a própria população. Mas aí quando a gente fala de população, eu enxergo o cenário sendo muito vasto, porque aí existem cidades e cidades pequenas, subdistritos, cidades médias, capitais, que existem contextos diferentes. Comparar, por exemplo, a cidade que eu sou, de Campina Verde, com a Belo Horizonte, é um cenário totalmente diferente. Então, o que uma defesa civil olharia para Campina Verde e falar, ali a gente precisa esse tipo de risco, isso que a gente faz, qual que é o contingente lá? Se vier acontecer algum fenômeno, para onde que a gente leva o pessoal? Belo Horizonte, um contingente muito maior, a terceira maior região metropolitana do país, então ações diferentes. E aí, instituições, a parte governamental, ser um pouco mais incisiva com a população, que aí, mais uma vez, indo para a parte da população, tem locais que acabam que não tem onde morar. A vida, o custo de vida é um pouco mais difícil, né? O momento, o país, eu enxergo que um pouco mais de dificuldade de alojamento dessas populações, cidades querendo construir famílias, então a dificuldade de localização dessas populações, da sua estadia, acaba que é um fator que dificulta as coisas acontecerem de forma mais correta. Eu costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre bom poder conversar com um pouco mais de tempo, porque são tantos fenômenos, tantas coisas acontecendo, eu poderia passar alguns minutos a mais conversando. Kelson Venâncio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, bom contribuir com o Band Entrevista. Band Entrevista hoje recebendo o climatologista Lanzoerques Gomes da Silva Júnior, falando das chuvas que atingem Minas Gerais nos últimos dias.
Um ótimo final de semana para você. Até o próximo Band Entrevista.